Olá, tudo bem? Professor Vini aqui falando. Vídeo aula de hoje, a nossa terceira parte sobre Revolução Russa. Vamos recapitular um pouquinho. Primeira parte nós vimos lá os antecedentes, desde a monarquia russa, o czarismo russo, Domingo Sangrento, e fomos até a Primeira Guerra Mundial. Na parte 2 nós vimos a revolução em si, ou melhor, as duas revoluções, né? A Revolução Liberal e depois a Revolução Comunista. E aí nós chegamos até a Guerra Civil Russa, onde se degladiavam os brancos contra os vermelhos. E vimos que os vermelhos venceram, beleza? Agora nessa terceira parte, nós falaremos especificamente sobre a União Soviética de Lenin a Stalin, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma reflexão sobre o chamado socialismo real, né? E um ponto de interrogação. Por quê? Porque é preciso que tu entenda o seguinte: a Revolução Russa, ela ocorreu, ok? Em 1917 foi implementado o socialismo lá na Rússia. Mas muitos acreditavam que isso não seria possível. Por quê? Porque o próprio Marx e o seu fiel escudeiro, Friedrich Engels, eles imaginavam que a revolução proletária, que a chegada ao poder, que a implementação do comunismo, ela só ocorreria em um país industrializado. Então, imaginava-se que o comunismo, e eles tentavam fazer isso muito, os comunistas, obviamente, iria ocorrer, por exemplo, numa Inglaterra da vida, numa França, até mesmo numa Alemanha, ou seja, em países que no início do século passado, no início do século XX, fossem altamente industrializados. Por quê? Qual é a lógica? Porque quanto mais industrializados fossem esses países, mais eles teriam uma mão de obra explorada, né, pelo capitalismo proveniente da Revolução Industrial. Então, quanto mais proletários que fossem adquirindo consciência de classe, né? Ou seja, que os proletários fossem entendendo a exploração que eles sofriam, mais facilmente ocorreria a Revolução Comunista. Então a lógica é simples: mais indústrias, mais operários, maior a exploração, mais operários conscientes. E aí operários conscientes fariam carteirinha no Partido Comunista e aí depois eles iriam fazer a revolução. Certo? Teoricamente tudo certinho. Só faltou combinar isso com os russos. Por quê, meus queridos? Porque o socialismo real, que imaginava fazer isso em países absolutamente industrializados, se imaginava fazer isso no Ocidente mesmo, isso foi absolutamente o contrário do que ocorreu na Rússia. Por quê? Porque a Rússia basicamente era um país agrícola. Claro, tu não pode aqui radicalizar essa ideia, né? Imaginar que a Rússia, o pessoal só plantava, só tinha lavoura. Não, não é isso. Já havia uma indústria crescente, mas ela ainda era muito pequena se comparada à indústria inglesa, por exemplo. Então, isto é uma reflexão que é comum de se fazer, e às vezes isso cai nas provas, para entender como que isso foi possível ocorrer na Rússia. E aí, tu vai assistir de novo, se tu precisar, o vídeo 1, o vídeo 2, porque eu te expliquei tudo, né? Da onde que veio, né? Então, tu vai imaginar aí que o regime czarista estava absolutamente esgotado, né? Era um regime atrasado, economicamente também a Rússia estava passando por grandes dificuldades.
Aí tem a Primeira Guerra Mundial, onde vai, né, ter fome, onde vai ter miséria, e aí é nesse contexto de crise política, crise econômica, crise militar, que nós vamos ter a implementação de uma revolução, né? Da revolução, então, que segue essas ideias comunistas. Beleza? Segunda coisa importante dessa aula é a chamada NEP. Okay? O que é NEP? É a nova política econômica. Lembra também o seguinte, nós estamos agora depois da Guerra Civil. Então ocorreu a Revolução lá de 1917, outubro de 1917, estourou a Guerra Civil. No que termina a Guerra Civil, nós precisamos, né, os russos precisam reconstruir. Então há uma necessidade aqui, o país foi destruído, então vamos reconstruir a nação. E essa reconstrução vai se dar pela NEP, Nova Política Econômica. Essa NEP, ela vai estar simbolizada aqui por uma frase, por um raciocínio que o Lenin teria feito. É melhor darmos um passo atrás agora para podermos depois dar 2 passos à frente, ok? Esta ideia, né, de dar um passo atrás, é a ideia que eu preciso que tu fique com relação a essa NEP. Por quê? Tu sabe que a Revolução Russa, ela implementou o comunismo, beleza. Mas a NEP é uma implementação de aspectos do capitalismo em pleno comunismo. Como assim? A gente vai ter aqui a adoção de medidas relacionadas à economia de mercado, à iniciativa privada. Então, meus queridos, o setor privado, os empresários, vão ser convidados a voltar a participar para o jogo. Porque se fosse talvez o puro e simples comunismo, a Rússia não conseguiria se reerguer. Então, por isso que se tem essa percepção do passo atrás, né? Porque se fosse radicalizar demais, talvez eles perderiam o poder, haveria uma grande crise estrutural e aí a Rússia não seria comunista. Então, por isso a ideia de dar um passo atrás, deixar a economia de mercado reerguer a Rússia e depois eles voltam a pensar no comunismo mais concreto, né? Então isso se deu o nome de NEP, e é a partir da NEP que nós vamos ter em dezembro de 1922 o surgimento então da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? É aqui que nasce a União Soviética, né? Eu já te contei que o soviético veio de soviets, lá no vídeo 2. Então, União Soviética, União de Repúblicas, porque a Rússia vai ser formada a partir da união com algumas outras pequenas nações daquela região, algumas repúblicas autônomas do antigo Império Russo. Então, por isso, União das Repúblicas, né? Socialistas, obviamente, né, por conta da questão ideológica, soviética por conta dos soviets. Então aí nasce uma potência e um dos principais personagens do século XX, né? A União Soviética vai surgir então em 1922 e ela vai durar até quando? Quando que termina a União Soviética? Quando cai o Muro de Berlim. Não. O Muro de Berlim é o fim da Alemanha dividida, fim da Alemanha Oriental, reunificação da Alemanha. A União Soviética só chega ao fim em 1991, aí quando sim ocorre um golpe, uma manobra política feita por Boris Yeltsin, que enterra o governo de Mikhail Gorbachev, lá em 1991.
Então vai de 22 até 91, vai pegar esse período que nós vamos ver na aula de hoje, vai pegar a Segunda Guerra Mundial e vai pegar toda a Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos então vão estar se enfrentando, onde o sistema capitalista americano e o sistema comunista russo vão disputar aí a atenção do mundo. Muito bem, meus queridos. Próximo tópicozinho na nossa aula é a morte do Lenin, que ocorre quando? Em 1924. Então, um dos grandes heróis, um dos grandes personagens da Revolução Russa é presidente da Rússia comunista por 7 anos. E aí ele veio a falecer. O que ocorre a partir daqui, meus queridos? Ocorre aqui uma disputa entre Trotsky, o líder, né, militar, né, um grande comandante lá do Exército Vermelho, e Joseph Stalin, um administrador, um burocrata do Partido Comunista. Qual é a ideia aqui, meus queridos? A ideia aqui entre os dois, essa disputa entre os dois, não é apenas uma disputa pessoal, tá? Os dois não se aturavam muito, mas é também uma disputa do que vai se fazer ou do que deveria se fazer em relação ao governo da então criada União Soviética. O Trotsky imaginava que a União Soviética só se fortaleceria se ela levasse o comunismo para o mundo. Ou seja, a principal preocupação da União Soviética deveria ser combater o capitalismo. E ao combater o capitalismo, ela estaria se fortalecendo. E isso fora da fronteira, ou seja, levar o capitalismo ao mundo era a missão do Trotsky. O Stalin era já muito mais conservador nas suas ideias. Ele achava que antes de ir ao mundo, deveria se fortalecer o comunismo na União Soviética. Primeiro implementar o comunismo, implementar de fato a ideologia comunista, para depois se pensar no resto do mundo. Então iria se fechar a União Soviética e fazer o comunismo funcionar lá dentro. Bueno, o que resultou essa disputa? Quem venceu essa disputa? Quem venceu essa disputa, meus queridos, foi Joseph Stalin. Trotsky foi derrotado, suas ideias foram derrotadas, e o Trotsky, inclusive, depois, vou te explicar aqui nessa outra parte, também vai sofrer um pouco dessas ideias do Stalin aqui. Ele vai se opor ao Stalin, que já era óbvio, notório, mas ele vai ser perseguido, ele vai ter que se exilar da União Soviética, então ele vai abandonar o país dele mesmo, o comunismo que ele ajudou a implementar, e ele vai acabar indo parar no México. Tá? Lá no México, ele vai acabar se relacionando, né, com a Frida Kahlo, e ele vai ser amante, né, da Frida, e ele vai acabar tentando ajudar a implementar o comunismo em outros países, né, criando redes de relacionamento comunistas. Ele vai, inclusive, propor a criação da Quarta Internacional Comunista. Mas, sem muito sucesso, ele acaba sendo assassinado lá no México por um membro, né, da Polícia de Estado de Stalin, né, que seria o embrião da famosa KGB. E a morte do Trotsky também é emblemática porque ele é assassinado com uma picaretada na cabeça, né? Esse assassinato dele é feito por um espanhol que se passa por um jornalista interessado em escrever a biografia do Trotsky, se aproxima dele, eles passam a ter uma certa intimidade, convivem por um tempo, até que ele passa então a ser traído por este espanhol, que com uma picaretada então acaba
assassinando Trotsky. Então, Stalin é o nosso personagem, derrota o Trotsky aqui, ainda vamos lá em 1924, e aí ele dá início ao que a gente chama de o stalinismo, a era stalinista, que vai de 1924 a 1953. Aqui um conceito importante, isto aqui, totalitarismo. Costuma-se referir ao stalinismo como um regime totalitário. O que é um regime totalitário? Regime totalitário é quando este regime que está em vigor, este governo, controla todos os aspectos da vida dentro daquele país. Ou seja, tudo é controlado pela ditadura que está no poder. É por isso, meus queridos, por esse aspecto que costuma-se encontrar semelhanças entre o stalinismo e o nazismo. Não é porque eles sejam a mesma coisa, porque nazismo é uma coisa, stalinismo é outra coisa, mas eles têm alguns elementos em comum. Entre eles, o fato de serem regimes totalitários. Vamos te dar um exemplo bem simples. Em regimes totalitários, tu não pode cortar o teu cabelo com o corte que tu mais gosta. Tu não pode pintar o teu cabelo de verde, a menos que o governo autorize que tu pinte ele de verde. Então, vamos fazer uma comparação. Regime militar aqui no Brasil, ditadura militar aqui no Brasil de 64 a 85 a 85, foi um regime militar, foi um regime totalitário? Não, foi uma ditadura, mas não foi um regime totalitário, porque a gente não chegou a esse extremo do governo dizer qual a cor da calça que tu deveria usar, diferente dos regimes totalitários soviéticos, totalitário nazista, totalitário fascista na Itália, certo? Então isso é um regime totalitário. Dentro desse aspecto totalitário, a gente vai ver alguns aspectos aqui. Primeiro, tema que eu destaquei aqui para ti, o autoritarismo. Então nós estamos falando de uma ditadura. Muito bem. Geralmente, o que é cobrado nas provas sobre esse autoritarismo? É cobrado geralmente os chamados gulags. O que foram os gulags? Os gulags foram os campos de concentração soviéticos. Cuidado, mais um detalhe para te cuidar. Não é que a gente vai ter aqui o Holocausto na União Soviética, que eles vão aqui fazer a mesma coisa que os nazistas em relação aos judeus. Não. Mas nós temos campo de concentração nazista, vamos ter campo de concentração soviético. O que é um campo de concentração? Campo de trabalho forçado. No caso aqui, esses campos de trabalho forçado, quem eram os perseguidos? Também vamos ter a perseguição de minorias, mas sobretudo de inimigos políticos do regime de Stalin. Então os gulags também foram responsáveis pela morte de muita gente. Eles também foram responsáveis por atrocidades. Por isso que nós vamos dar essa característica de autoritarismo, de um regime totalitário. Perfeito? Segundo ponto, meus queridos, é a chamada coletivização das terras. Mas isso aqui, bota um asterisco para mim aí, faz parte do plano, na verdade vai ser mais de um, mas de um plano que deveria substituir a NEP. Chega dessa ideia de comunismo de mercado, né? Um comunismo que deu um passo atrás para agradar os capitalistas e depois daria passo à frente. Não, chega disso aí. Agora eles vão implementar um comunismo mais concreto, né? E esse comunismo, esse plano comunista, ele seria um plano de 5 em 5 anos.
Por isso que eles vão ficar conhecidos como os planos quinquenais. Planos quinquenais. Esses planos quinquenais estão relacionados com essa ideia aqui da coletivização das terras e também associado com esse desenvolvimento industrial que nós já vamos comentar. Dentro da ideia da coletivização das terras, nós temos aí dois conceitos. Os kolkhozes, que são cooperativas agrícolas, e os sovkhozes, que são fazendas do Estado, fazendas estatais. Então, cooperativas agrícolas, veja que essa é uma ideia que passou a fazer parte do nosso mundo, né? Cooperativas, é comum a gente tem até cooperativa de crédito, né, que se associam com bancos, né, a gente associa a ideia de banco, mas cooperativa passou a ser algo que o mundo capitalista passou a adotar. Mas o que vai diferenciar bastante, aí uma característica muito clara dos regimes comunistas, vão ser os sovkhozes, que são o quê? Fazendas estatais. Então eles produziam riqueza e essa riqueza toda ia para o Estado. E o desenvolvimento industrial? Olha só, a indústria russa vai se aperfeiçoar, sobretudo na utilização de máquinas pesadas. Então, indústria pesada, a indústria do aço, por exemplo, é uma indústria que vai se desenvolver bastante na Rússia. E isto, meus queridos, vai ter um ápice. Qual vai ser o ápice? A Segunda Guerra Mundial. É um divisor de águas do regime comunista de Stalin. Por quê? Vamos lembrar que, num primeiro momento, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, durante a guerra, ela vai ter dois momentos. Num primeiro momento, ela vai estar neutra na guerra, a União Soviética, porque é assinado aquele pacto entre Hitler e Stalin. Né? Então, Hitler e Stalin assinam o acordo que ficou conhecido como Pacto de Não Agressão, Ribbentrop-Molotov, e um não iria agredir, invadir o outro. Mas o Hitler vai descumprir isso com a Operação Barbarossa, vai atacar o Stalin e aí a Rússia vai se ver em maus lençóis. Ela vai ter o seu território, uma boa parte do território ocidental invadido, destruído. Nós vamos ter uma batalha homérica, que é a Batalha de Stalingrado, e a partir deste momento, o regime de Stalin passa a lutar ao lado dos chamados países aliados, entre eles os Estados Unidos da América. Sim, isto mesmo que tu ouviu. Se ele é acusado de fazer alianças com a Alemanha nazista, ele também deveria ser acusado de ter feito aliança com os Estados Unidos. Afinal de contas, eles tinham um inimigo em comum no final da guerra, que era quem? A Alemanha nazista. Então, meus queridos, aqui com a soma, né, da União Soviética e dos Estados Unidos, nós vamos ter o fim da guerra, com a vitória da União Soviética no fim da guerra. Inclusive, são os soviéticos que invadem Berlim, que bombardeiam Berlim, que provocam então o suicídio do Hitler. Aqui com esta vitória, a gente vai ter uma consolidação desse modelo aqui, ó, do desenvolvimento industrial, porque armas, equipamentos militares, tanques de guerra, tudo para suprir bens, objetos, armas para conquistar a vitória foram feitas pelos próprios russos. Eles importaram muito pouca tecnologia, é como se eles se viraram, ok? Vamos usar essa expressão, eles se viraram durante a Segunda Guerra Mundial. E isso colocou eles num outro patamar. Veja,
lá do começo, né, das nossas aulas de Revolução Russa, era um país agrário e agora é uma potência militar e industrial. Mas, como eu já ressaltei para ti, isso não apaga a parte do autoritarismo, das mortes, da ditadura, do totalitarismo stalinista. Mas é um ponto importante a se destacar. O governo de Stalin vai até 1953, quando ele morre. Ele é substituído por Nikita Khrushchev, que foi um dos principais personagens da Batalha de Stalingrado. E o Nikita Khrushchev, logo que começa o seu trabalho, ele diz ao mundo que ele precisava contar quem tinha sido Joseph Stalin. E ele escancara muitos dos crimes, das perseguições e inclusive denuncia os gulags, liberta prisioneiros políticos e tudo mais. É uma nova página aí na história da União Soviética. Mas eu separei aqui um último tópico para a gente falar, que é sobre a arte nesse período, porque a arte é uma coisa que também tem aparecido muito nas provas. Então, nas provas de história, né, nas provas de ciências humanas, a arte russa nesse período a gente vai chamar de realismo socialista. Por quê? É uma arte engajada, é uma arte ideológica e era uma arte muito simplista que pretendia criar ambientes que demonstravam essa passagem de uma Rússia rural para uma Rússia desenvolvida, uma Rússia ainda com enxada para uma Rússia com implementos agrícolas mais modernos, uma Rússia que era subserviente antes da Primeira Guerra Mundial e agora era uma potência militar. Isto é o que nós chamamos de o realismo socialista dentro da arte. E claro, esse realismo socialista também servia para enaltecer a figura de um líder, enaltecer a figura de Stalin. Então é comum aparecer imagens de Stalin entre crianças, como o pai da nação, Stalin numa lavoura, mostrando o desenvolvimento agrícola, agora tem comida para todo mundo, Stalin entre tanques militares, Stalin entre cidades mais modernas, tudo para criar então a ideia de um líder acima de todos, certo? Então isso é chamado de realismo socialista dentro desse período que nós estudamos, então, a União Soviética de Lenin a Stalin, beleza? Espero que tu tenha entendido, que tu tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, claro, tu sabe que tu pode perguntar que eu te ajudo. Valeu, um abraço!